Bora conversar mais uma vez com a Thaís Arbex? Vamos lá, Thaís Arbex e Yuri Pita. Quero a análise de vocês para o levantamento do IPEC, com o desafio enorme, né? Então, para a nossa, eu digo, do povo brasileiro para a tal expectativa. Thaís Arbex, quero te ouvir. Elisa, o IPEC traz um cenário praticamente igual, mas um pouquinho diferente, né? Tem a diferença ali do pelotão do meio para baixo. Exato, mas não só isso. Se eu não me engano, na pesquisa anterior, Bolsonaro tinha 34, é isso, Yuri? Espera aí que eu tô sem Espera que eu vou pegar aqui também. Mas eu acho que era isso e Lula estava também um pouquinho acima, ele oscilou para lá. Acho que era 52 e 34. Isso, 52 e 34, exato. Isso. Ok. Então, talvez a gente tenha visto uma pequena diferença, Bolsonaro crescendo ali 3 pontos percentuais, não mudando. Ciro, segundo o levantamento anterior, tinha 6, então, em tese, caiu 1. E aí, nesse empate técnico com Simone Tebet, o mesmo cenário de imprevisibilidade. Embora apareça esse 51%, é um número bastante próximo àqueles 50%, né? Para não ocorrer o segundo turno. Como Sim. o Yuri estava falando, as únicas eleições em que tivemos vitórias em primeiro turno foram as de Fernando Henrique Cardoso, e ele, de fato, estava mais distante do percentual de 50%. Tem até uma tabelinha bastante interessante, que mostra que ele, já na pesquisa anterior à eleição, na última pesquisa, ele já pontuava bem, um pouco mais à frente, né? O que daria essa margem. E aí, o que é interessante é essa intensificação da chamada pelo voto útil, da chamada para as pessoas irem às ruas. A gente vê isso bastante forte nesse dia pré-eleição das duas candidaturas, né? É claro que para a campanha do presidente Jair Bolsonaro, se a abstenção for maior, é mais interessante, porque aí a chance de não ter de ter um segundo turno é maior, mas dentro da campanha, em nenhum momento, Monalisa, em nenhum momento, eles trabalharam com a possibilidade de a eleição ser resolvida em primeiro turno, dado o cenário tão polarizado, né? Dado uma eleição tão polarizada como tem sido essa de 2022. Pelo histórico da política no Brasil, em qualquer lugar do mundo, né? Não dá para cantar a vitória antes dela acontecer, de fato, de jeito nenhum. Aliás, na nossa política recente, quem sentou na cadeira antes e achou que tinha ganho, não ganhou de jeito nenhum. Yuri Pita, eu quero te ouvir também, porque para a campanha de reeleição do presidente Bolsonaro, uma vitória será sim garantir, né, o segundo turno, por tudo que se falou, por toda a expectativa. Acredito que esse é o horizonte mais importante nesse momento, né? Ganhar o dia seguinte e ir para o segundo turno, sem dúvida. E até pelo movimento do presidente Bolsonaro, né, fazendo motociata, estando em São Paulo, investindo bastante, né, no maior colégio eleitoral e na força paulista de votação. Exato, Mona. O que o presidente Jair Bolsonaro, desde o começo do ano, tem conseguido melhorar a avaliação do governo, isso é um fato medido pelas pesquisas. Sim. E isso foi uma das forças motrizes para recuperar as intenções de voto do presidente. O que se via nas pesquisas de opinião pública do ano passado era uma vantagem bem mais larga para o candidato do PT. E o que começou a se desenhar diante desse movimento do PT de tentar forçar uma vitória ainda em primeiro turno, para Bolsonaro, sem dúvida alguma, garantir a realização do segundo turno é uma vitória nesse aspecto, de manter a corrida em aberto e a vantagem de ter 4 semanas de intervalo entre o primeiro turno e o segundo turno, que é uma peculiaridade também dessa eleição de 2022, que é cheia de tantos ou ineditismos ou situações mais raras, mas como o primeiro turno e o segundo turno são disputados no primeiro e no último domingo de outubro, quando o primeiro turno é nos primeiros dias, acaba acontecendo o que vai acontecer neste ano, de se ter
um segundo turno 4 semanas depois da primeira votação. E para Bolsonaro é importante isso não só por um tempo maior de campanha para reduzir essa distância e conseguir uma eventual virada, mas para deixar a economia também trazer outros resultados para a melhora de sua imagem. Qual é o desafio? Tanto, embora IPEC e Datafolha tornem mais provável a realização de segundo turno, ambos ainda mostram uma rejeição muito alta do presidente na comparação com seu adversário. E, historicamente, eleições de segundo turno entre dois adversários, a rejeição é um fator tão importante quanto as próprias intenções de voto que são registradas ao longo do primeiro turno. É claro que, confirmado o segundo turno, aí sim as pesquisas de segundo turno passam a ter mais valor ou passam a ser mais verossímeis. Mas a questão da rejeição ainda é um desafio para o presidente, principalmente naqueles segmentos sociais em que ele encontra maior dificuldade, como as mulheres e os mais pobres. Sim, eu tenho que seguir também, mas quero fazer uma provocação especificamente agora sobre esse aspecto do que pode ser um segundo turno. Então, Thaís e Yuri, para vocês dois, a pergunta é direta. Se tiver segundo turno, Bolsonaro vai ser o Bolsonaro mais raiz ou o Bolsonaro mais levezinho, que o PL queria ali na propaganda política? Aposta nesse momento. Resposta rapidinha, mais gostosa para dar sabor aqui à conversa. Diga, querida. Mona Lisa, eu acho que a gente pode responder essa pergunta olhando para a fotografia do debate da TV Globo. Sim. Ali, o presidente Jair Bolsonaro optou por ir acompanhado do seu filho, Carlos Bolsonaro. Tá. E aí, na campanha até brincaram que ele começou o debate como o Bolsonaro de 2018 e foi caminhando para o Bolsonaro de 2022. Mas a perspectiva, até mesmo dentro da campanha, é de que, num eventual segundo turno, Carlos tenha ainda mais ingerência sobre o presidente. Então, aposte nesse discurso de confronto que marcou a eleição de 18. E para você, Yuri Pita? Acho que faz bastante sentido isso, porque ele também tem o desafio de aumentar a rejeição do candidato do PT. Ele precisa fazer com que cole mais em Lula as críticas que ele tem feito em relação à corrupção, etc. O grande desafio é conseguir modular isso, que foi o que a gente viu no debate. Começou de uma forma mais assertiva, mais agressiva, mais contundente, mais 2018, como a Thaís descreveu, e diante da impressão, por meio de pesquisas qualitativas, de que não estava indo num caminho tão eficiente, eficaz, acabou modulando isso. E muito provavelmente em 4 semanas a gente tende a ver as duas versões de Bolsonaro, mas com uma contundência, uma virulência maior em direção ao adversário, porque aí é inevitável. Os dois vão estar numa situação de maior estresse e de maior agressividade um contra o outro. Muito obrigada, queridos.